Todo mundo sabe que Dan roubou um dos olhos de Shisui, mas, se você olhar para o que aquele olho representava, existe algo muito estranho. Por que ninguém tentou recuperar um poder capaz de mudar o destino dos Uchiha? Hoje vamos entender o que realmente aconteceu. Shisui não estava simplesmente tentando proteger seu clã de uma ameaça externa. O problema estava dentro da própria Vila da Folha. Os Uchiha planejavam um golpe de estado contra Konoha, e Shisui acreditava que, se aquilo acontecesse, o resultado seria uma guerra que destruiria o próprio clã. Por isso, ele decidiu usar seu Mangekyo Sharingan e o Koto Amatsukami para influenciar o líder do clã e fazer com que o golpe fosse abandonado. A intenção de Shisui era impedir o conflito sem transformar Konoha em um campo de batalha. Mas Danzou enxergava aquele poder de outra maneira. Ele considerava perigoso deixar o Koto Amatsukami nas mãos de Shisui e decidiu tomar seus olhos. Danzou conseguiu roubar o olho direito, enquanto Shisui conseguiu escapar e, sabendo que o outro olho também poderia ser tomado, confiou o olho restante a Itachi. Esse detalhe é fundamental, porque os dois olhos não ficaram disponíveis para o clã. Um estava nas mãos de Danzou, enquanto o outro estava sob a responsabilidade de Itachi, seguindo o último pedido de Shisui. E aqui precisamos separar o que o cânone realmente mostra daquilo que estamos supondo. O mangá não apresenta uma cena em que os Uchiha descobrem que Danzou possui o olho de Shisui e decidem simplesmente não recuperá-lo. Shisui tomou medidas justamente para evitar que seus olhos provocassem uma disputa maior. Ele confiou o olho restante a Itachi e fez com que sua morte parecesse um suicídio. Então talvez a pergunta correta não seja por que os Uchiha deixaram Danzou ficar com o olho, mas sim, por que eles nunca tiveram uma oportunidade real de recuperá-lo. A resposta começa no próprio estado do clã. Os Uchiha estavam divididos sobre como lidar com Konoha, enquanto a liderança da vila desconfiava cada vez mais das intenções deles. Shisui percebeu que o golpe poderia terminar em uma tragédia e tentou impedir isso antes que fosse tarde. Mas, quando Danzou roubou seu olho, Shisui perdeu a possibilidade de executar seu plano como pretendia. Depois de sua morte, a situação ficou ainda mais complicada, porque o clã não recebeu uma oportunidade clara de simplesmente localizar Danzou e recuperar aquele poder. E então entra Itachi, talvez a peça mais importante dessa história. Shisui confiou a ele o olho restante e pediu que protegesse Konoha e o nome Uchiha. Itachi, portanto, não estava tentando devolver aquele poder ao clã, ele estava seguindo o último desejo do amigo. Mais tarde, esse olho foi colocado em um corvo e preparado para utilizar o Koto Amatsukami caso Sasuke se voltasse contra Konoha. Isso mostra que o último olho de Shisui acabou fazendo parte de um plano secreto de Itachi, e não de uma tentativa de devolver o poder ao clã. Enquanto isso, o outro olho seguiu um caminho completamente diferente. Danzou implantou o olho direito de Shisui em si mesmo para utilizar o Koto Amatsukami. Anos depois, ele chegou a usar essa habilidade durante a reunião dos 5 Kage para tentar manipular Mifune, mas ao perceber o chakra de Shisui identificou a presença do Sharingan. Isso mostra que o olho não estava simplesmente guardado em algum lugar esperando para ser recuperado. Ele estava implantado em Danzou e fazia parte dos seus próprios planos dentro da disputa política de Konoha. Agora podemos chegar à parte mais interessante. Se os Uchiha tivessem descoberto tudo e conseguido recuperar aquele olho antes da tragédia, o Koto Amatsukami poderia ter mudado o destino do clã? Talvez. Shisui pretendia justamente usar essa habilidade para impedir o golpe. Mas existe uma ironia nisso. O mesmo poder que poderia encerrar o conflito também era capaz de manipular a vontade de alguém sem que essa pessoa percebesse. Em uma situação dominada pela desconfiança, colocar novamente esse poder nas mãos do clã poderia criar outro problema. Então, quando juntamos todas as peças, a resposta muda completamente. Não podemos dizer que os Uchiha simplesmente permitiram que Danzou ficasse com o olho de Shisui. O que sabemos é que Danzou roubou um dos olhos, Shisui confiou o outro a Itachi e depois desapareceu, enquanto o clã continuava caminhando para o confronto com Konoha. Não existe uma oportunidade clara mostrada no cânone em que os Uchiha poderiam simplesmente recuperar o olho. E talvez essa seja justamente a tragédia. O poder que poderia ter impedido o conflito desapareceu antes que o clã pudesse transformá-lo em uma solução. No fim,
Shisui não perdeu os olhos simplesmente porque o clã não se importava com eles. Ele tomou decisões para impedir que seu poder provocasse ainda mais conflito e confiou seu último olho a Itachi. Mas fica a pergunta, se Shisui tivesse conseguido usar o Kotoamatsukami antes de Danzou interferir, você acha que o golpe dos Uchiha teria sido evitado? Ou esse poder teria criado uma guerra ainda maior dentro de Konoha? Comenta a sua teoria.